Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o Clementíssimo, Misericordiosíssimo. Muito obrigado a você, amigo telespectador, amiga telespectadora, por estarem conosco mais uma vez no programa As Chaves do Paraíso, o único programa da televisão brasileira que traz a você informações sobre a última religião revelada, a religião islâmica. Nós saudamos vocês, saudamos toda a nossa audiência que se espalha não só por Curitiba, a região metropolitana, mas também pelo Brasil e virtualmente pelo mundo, pois a nossa programação da TV comunitária de Curitiba é transmitida via internet e, portanto, quem quer conhecer sobre o islamismo e está em qualquer lugar do mundo, ligando o canal da cwbtv.net no seu computador, no horário de Brasília das quintas-feiras às 8h30 da noite, também tem a oportunidade de acompanhar a nossa programação. Então, saudamos a todos aqueles que dispõem de meia hora do seu tempo por semana para aprender um pouco mais sobre a palavra de Allah, a palavra de Deus, e também sobre a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dos imãs imaculados e de todo o conhecimento, toda a prática da religião islâmica. Nós estamos neste momento no 11º mês do calendário islâmico, o mês chamado de Dhil Qa'da. É o mês que antecede o 12º mês do calendário islâmico, o mês de Dhil Hijjah, que é o mês da peregrinação. Nós vamos aproveitar a oportunidade de estarmos no mês de Dhil Qa'da para falar de dois ma'asum, de dois imames imaculados, de dois líderes abençoados que até hoje, depois de 13 séculos da sua existência terrena, ainda nos ensinam, ainda nos orientam, ainda nos guiam, continuam sendo exemplos, como todos os 12 imames da família profética e também como o profeta Muhammad, como todos os profetas, enfim, os imames são aqueles que têm a capacidade, a competência e a missão divina de nos guiar, de nos orientar, mesmo tendo falecido materialmente há vários séculos atrás. No mês de Dhil Qa'da, nós celebramos o nascimento de dois imames, do 8º imã dos muçulmanos, o imã Rida alayhi salam, e também do seu filho, o imã Al-Jawad, que, portanto, foi o 9º imame imaculado dos muçulmanos. Para falar sobre a importância desses dois personagens e também da intercessão divina, a intercessão que eles fazem em nosso nome, junto do trono do Altíssimo, nós trouxemos o diretor religioso da Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná, nosso irmão Gamal Fuad Al-Umairi. Assalamu alaikum, Gamal. Salam, querido Omar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, Gamal, eu creio que um bom gancho para nós começarmos a nossa conversa, o nosso diálogo, seria abordar exatamente essa questão da importância da intercessão, né? Nós, muçulmanos, acreditamos que os imames sagrados, devido ao princípio da aproximação que eles têm junto a Allah, podem facilitar, por meio das súplicas que nós fazemos, o atendimento a esses nossos pedidos ao Altíssimo, né? Você poderia discorrer um pouco sobre esse assunto? Sem dúvida, Omar. Nós acreditamos que, infelizmente, o ser humano, devido às suas falhas, aos seus erros, aos pecados que ele comete na vida, muitas vezes as súplicas elas não chegam até Deus, justamente por causa desses erros que nós cometemos em nossas vidas. Mas nós temos pessoas especiais, né? São pessoas que são baluartes no mundo muçulmano, né? Nós cremos nos 12 imames, que são a família sagrada do profeta, onde Ali seria o primeiro e Mahdi o 12º. E essas pessoas, pelo seu caráter, pela sua espiritualidade, pelo conhecimento metafísico que tinham, por serem descendentes da família sagrada do profeta, né? Todos eles são descendentes genéticos da família sagrada do profeta, né? Eles recebem esse caráter santificado, digamos assim, né? E nós cremos que por meio dessa intercessão a eles, então as nossas súplicas chegariam a Deus e seriam então atendidas por Deus, né? Por intermédio deste pedido deles a Deus,
né? Porque quando nós intercedemos aos imames, eles intercedem junto a Deus, né? Então, nesse sentido, nós cremos que muitos milagres, muitas curas, muitos pedidos que nós temos que, normalmente, por via direta, não são atendidos, por meio da intercessão dos imames, elas são atendidas, né? Certo. Esse princípio, Gamal, que é importante que nós frisemos, é um princípio do At-Tawalli, né, que é um dos princípios fundamentais da religião islâmica. Ele está previsto, inclusive, no Alcorão Sagrado, né? O Alcorão fala da intercessão que o próprio Alcorão faz em favor dos crentes, né? A intercessão que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faz junto aos crentes. Então, o conceito da intercessão não é algo estranho ao Islã, muito pelo contrário, é algo fundamentado no próprio Alcorão Sagrado. Sem dúvida, nós cremos que sim, né? O próprio Alcorão estimula, né, esse conceito. Justamente por quê? Porque as barreiras que nós temos, muitas vezes, elas nos impossibilitam de ter as nossas preces atendidas, né? E por meio dos imames que são imaculados, elas são quebradas, né? Porque os imames não têm barreiras devido à sua pureza, devido ao seu alto nível espiritual, devido à sua santificação. Qualquer solicitação que eles façam a Deus em nome de alguém, elas são atendidas e são recebidas, né? Então, é por isso que esta forma de intercessão, né, ela é muito usada, né? É bom frisar que nós não adoramos os imames. Nós intercedemos por meio deles, para Deus. Nós não estamos pedindo aos imames o auxílio, sim a Deus por intermédio deles. Isso é muito importante você frisar, Gamal, porque até mesmo dentro do islamismo existem algumas escolas que interpretam de maneira errônea esse princípio, dizendo isso. Não, porque os xiitas, eles adoram os imames, eles idolatram os imames, isso é shirk. Não tem nada a ver. Não, né? Nós adoramos apenas a Allah. Exatamente. Apenas Allah é depositário da confiança e da adoração do crente. Né? Mas como você bem frisou, é uma intercessão. Nós pedimos a Deus por meio dos imames. Por meio dos imames. Isso é muito bom frisar, Omar, né? Nós não somos idólatras, nós somos monoteístas puros. Cremos unicamente em Deus, que é o Criador do universo, né? E essa possibilidade da intercessão, ela é legitimada pelo próprio profeta no Islã, né? Então, quando ele nos deixa esta família sagrada, que são os baluartes do Islã, que vieram para nos educar e nos ensinar os conhecimentos islâmicos, que a vida do profeta foi muito curta enquanto profeta. Então, a transmissão desse conhecimento se dá por meio da família sagrada, né? E eles são herdeiros da profecia, né? E exemplos, os mais altos exemplos de perfeição como seres humanos, né? Sacrificaram suas vidas para salvaguardar o Islã, né? E, portanto, para nós eles são ícones de conduta ou de uma forma de atingirmos a nossa autoperfeição, né? Então, a escola xiita, especificamente, ensina que, por meio deste conhecimento adquirido por meio dos profetas, nós conseguimos, então, nos aperfeiçoarmos, né? E um desses exemplos é a santificação que eles tinham, né? Era a piedade que eles tinham, era o exemplo de religiosidade que eles tinham, a erudição que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, a pureza que eles tinham. Não só dos profetas, mas dos imames também. Não só dos profetas, como dos imames. Então nós cremos em todos os profetas como muçulmanos, né? Abraão, Moisés, Jesus, Noé, em todos os profetas, e cremos nos 12 imames, que seriam 12 apóstolos do profeta. E, inclusive, fazendo isso, Gamal, obedecemos a um mandamento do profeta, que deixou o célebre dito Afaqalém, né? O dito dos dois tesouros, né? Exatamente. Que ele disse, antes de deixar esse mundo, que legava aos muçulmanos dois tesouros. O Alcorão Sagrado, e o Atrati, quer dizer, a minha descendência purificada. Família. Justamente, né? Por quê? Porque é por meio dessa transmissão do conhecimento da família sagrada que
o xiismo foi preservado, né? A corrente xiita foi preservada. E o islamismo, né, foi né? preservado. E o islamismo, porque por sinal, foi preservado. ele tem uma parte importante nesse dito em que ele diz assim, ele termina dizendo assim, deixo-vos 2 tesouros, o Alcorão Sagrado e a minha descendência purificada. Quem se aferrar a ambos, não se perderá. Então, como é importante nós termos sempre o Alcorão como um norte da nossa vida, Sim. e a descendência do profeta. E esse dito, ele está consagrado, foi consignado, foi registrado não apenas nas fontes xiitas, de hadith, de ditos proféticos, de narrativas, mas também nas fontes sunitas. Sem dúvida. Então, os nossos irmãos sunitas podem procurar o Sahih, que eles são o Bukhari, né? por exemplo. O Bukhari, Muslim, que vão encontrar lá o mesmo dito, a mesma narrativa. Justamente, né? Mas então, falando do nosso aniversariante aí deste mês, né, um deles, né, o Imam Musa al-Rida, alayhi salam, que a paz esteja com ele, foi o 8º imame dos muçulmanos e assumiu o seu imamato na época do califado Abássida. Como foi a realidade do Imam Rida ao assumir esse compromisso de guiar os muçulmanos naquela época, Gamal? Sim, os califas, eles tinham a incumbência de guiar os muçulmanos como os seus orientadores, como o seu norte, a sua bússola, né? Então, numa época em que o profeta já não estava mais presente fisicamente, né, os imames, então, foram incumbidos de assumir essa posição, né? Porque eram as pessoas que tinham mais erudição, mais conhecimento, mais espiritualidade, né? E pertenciam à família do profeta, né? Então, nós cremos que esses baluartes do Islã sempre foram necessários, né? Eram como montanhas que são estacas firmes na face da terra, né? Se as montanhas não estiverem bem fincadas sobre o solo, né, a terra não se sustenta, ela não tem estabilidade, né? Então, em todas as épocas da humanidade, eram necessárias pessoas que tivessem erudição e conhecimento para poder explicar às pessoas devidamente, né, a religião islâmica, né, e resolver os seus problemas e as suas necessidades, né? Então, a incumbência do Imam Rida alayhi salam não foi diferente, né? Ela tinha essa finalidade, né, de instruir a comunidade muçulmana local, né, contra um governo de califas que queria oprimir, que queria, de certa forma, né, usar a força e a opressão contra o povo muçulmano, né? E o Imam Rida foi um dos que, né, como todos os imames, também se opôs a isso, né? Os imames não coadunavam, não aceitavam a opressão, a tirania, ou qualquer tipo de humilhação, né? E ele sempre tinha uma posição política. E colocavam isso claramente, né? Não escondiam a sua posição política, né? E a posição política era sempre em favor da população, sempre em favor dos pobres, dos miseráveis, de uma reforma social, da distribuição da renda, né? Então, esses objetivos, eles eram fundamentais na época e ainda são fundamentais nos dias de hoje, né? Na qual a política deveria ser regida, né? Mas os imames em si não abriam mão desses ideais, né? E muitos dos imames deram a sua vida, ou foram mortos tragicamente, ou foram envenenados, né? E o Imam Rida também foi um desses exemplos, né, que morre tragicamente. Então, nós cremos que o legado dele foi fantástico, né? As obras que ele deixou, o conhecimento que ele deixou, até hoje são estudados, né, em todo o mundo muçulmano. Sem falar no seu exemplo pessoal, né? Sendo um descendente purificado do profeta Muhammad, Deus abençoe a sua família e o saudou, ele poderia ter usado dessa posição para obter vantagens, Sim. como você falou, de ordem política, de ordem material, mas essa nunca foi uma preocupação dos imames, né? Não. Sempre tiveram o Imam Rida e outros imames, que a paz esteja com eles, sempre a preocupação deles sempre foi orientar, sempre foi ensinar, apresentar uma exegese correta do Alcorão Sagrado, né? Uma interpretação exata dos ditos do profeta. Então, realmente se constituíram, aí vem se constituindo ao longo dos séculos como o esteio seguro da preservação
do islamismo, né? Sem dúvida, Omar. Cada vez a gente percebe mais que as sociedades precisam de uma orientação, tanto ética como moral, né? E a maior preocupação na educação islâmica era justamente esta, de transmitir conceitos corretos, éticos e morais. Se uma pessoa perde os seus conceitos éticos e morais, ela se torna uma pessoa totalmente nula, sem valores, sem princípios. E aí tudo é possível. Né? Por isso que a gente vê as coisas não andarem certo hoje na nossa política brasileira, por exemplo. Porque, lamentavelmente, os nossos governantes perderam todos os valores éticos e morais, né? E os venderam completamente ao materialismo. E o mais triste disso tudo, Gamal, não só no Brasil, mas a gente vê isso acontecer em outras nações, em outros países, é que isso acaba repercutindo também de forma negativa como um exemplo às pessoas, né? Então nós temos de um lado os profetas, não é, e os imames se constituindo como exemplos virtuosos do que nós devemos ser como seres humanos, né? Buscando a recompensa não só nessa vida, que é importante, mas principalmente na outra vida. E de outro lado, políticos, né, que agem de maneira absolutamente sem critério, sem pudor, buscando apenas a riqueza. E essa foi uma realidade com a qual o Imam Reda, então, já se deparou lá há cerca de 13 séculos atrás, durante o Califado Abássida. Sem dúvida, Omar. O embate sempre foi esse, a briga entre o bem e o mal. Em todas as épocas da humanidade, sempre houve esse embate, né? Alguém que queria fazer o bem, a transformação pelo bem da humanidade, e alguém que queria corrompê-la. Né? Se você perceber na história humana, o embate sempre foi esse, né? E o embate dos imames também não era diferente disto, né? Eles enfrentavam, lamentavelmente, pessoas que tinham uma mentalidade opressora, né? E os imames transcendiam a isso, eles queriam legar a verdadeira riqueza espiritual que o Islã tinha a oferecer, que não pode ser mensurada materialmente, né? É um convite para a autopurificação da alma humana, e por meio dessa autopurificação da alma humana, nós recebermos então a recompensa divina que nos aguarda na eternidade. E então, tratarmos bem também o próximo e termos essa noção de responsabilidade social também, né? Exatamente, que é fundamental, né? Não adianta eu simplesmente ser uma pessoa boa, religiosa para mim e agir de forma errada com os meus semelhantes, com as pessoas de outras religiões, com os meus familiares, com os meus filhos ou ao meu entorno, né? Aí eu praticamente não fiz nada, né? Essa transformação ela tem que ser geral em todos os sentidos, né? Então o convite dos imames transcendia qualquer coisa que fosse mundana, né? O objetivo deles era convidar o ser humano à sua autopurificação espiritual. Era esse o legado deles, né? Por isso que eles não se apegavam a nada materialmente. Por isso que o poder material não representava absolutamente nada para eles, né? Eles sabiam que o que lhes aguardava após a morte era muito maior do que qualquer coisa que a gente possa ter na face da Terra. Perfeito. Então, quando nós seguimos o Islã como legado, o Islã como religião, a função e a finalidade da religião, ela é fundamental justamente nesta orientação espiritual em busca da purificação da alma. Então, os imames que nós entendemos como descendentes do profeta eram baluartes, eram exemplos nesta autoeducação que nós tentamos buscar. E essa característica do Imam Reda de ser um portal, vamos dizer assim, como todos os demais imames, na direção do verdadeiro conhecimento islâmico e também da proximidade com Deus, fez dele, ao longo dos séculos, um referencial para aqueles que buscam no atendimento de suas demandas mundanas e espirituais. Não é? Tanto que o santuário do Imam Reda, que fica na antiga cidade de Tus, no Irã, atual Mashhad, é considerado um dos maiores santuários do mundo islâmico, né? É verdade. A gente já teve a oportunidade de visitar, né? E é realmente impressionante as dimensões daquele santuário, toma um tamanho físico muito grande. São mesquitas, são escolas, inclusive tem um centro de recepção dos peregrinos, né? Que acorrem do mundo islâmico inteiro até a cidade de Mashhad, que fica no nordeste do Irã, quase na fronteira com o Turcomenistão já. Mas é uma cidade muito grande, muito cosmopolita, muito bonita. E faz, então, desse santuário
um ponto central de chamamento dos muçulmanos no mundo inteiro, né? É verdade, a estrutura de Mashhad é fantástica, é lindo o santuário, ele é sempre renovado, as suas bases são ampliadas, a sua estrutura é melhorada ano a ano, né? É impressionante o que o governo iraniano tem feito naquele santuário. E a visitação de milhões de peregrinos, né, que recorrem ao Imam al-Rida para que as suas necessidades sejam atendidas, né? Então, há centenas e milhares de milagres ali que já foram realizados, né, por meio do Imam al-Rida, né? Eu posso citar o meu caso pessoal. Eu me casei, a gente durante cerca de 4 anos aí tentou, não é, ter filhos e não conseguia, eu e minha esposa. E aí surgiu a oportunidade, a bênção de visitar, fazer a visitação ao Imam Rida, em Mashhad. E eu fiz um pedido a ele, né? Nós visitamos Jankaram, visitamos a irmã do Imam Rida, Bibi Fátima Mahsuma, em Qom, e visitamos o Imam Rida em Mashhad. E eu pedi a ele que ele nos abençoasse com um filho, que eu daria o nome desse filho em homenagem a ele. O nome dele seria Ali Rida. E você sabe que 3 meses depois, já no Brasil, minha mulher engravidou, né? E eu tenho meu filho mais velho, hoje com 11 anos, o nome é Ali Rida, em homenagem ao imã. Exatamente. Então, muitas súplicas, muitos pedidos, né, são atendidos pelo nosso querido Imam al-Rida. Inclusive as pessoas deixam lá no santuário, Omar, muletas ou peças que usavam quando tinham doenças ou próteses, ou como exemplos reais das suas curas, né? Onde elas abandonam esses materiais, né, depois de terem tido as suas curas atendidas por Deus, né? Perfeito. Então, esses são apenas alguns exemplos, telespectador, telespectadora, da imensa riqueza que é o ensinamento, que é essa postura dos imames de se colocarem como intercessores nossos, né? Como nossos intercessores diante do trono do Altíssimo, para encaminhar a Ele, então, facilitar o atendimento das nossas súplicas e das nossas demandas. É interessante, até eu gostaria de contar ao telespectador, à telespectadora, que corre um conto entre os iranianos e entre os muçulmanos de que o homem mais rico do Irã é o Imam Rida. Não é? Porque o que acontece? Às vezes muitos empresários, né, muitos muçulmanos dotados de grande riqueza, quando falecem, muitos deles deixam como herança a sua riqueza ao imã. É verdade. Então existe inclusive uma fundação, Astan Quds Razavi, que é uma fundação criada no Irã exatamente para gerir esses recursos. Exato, e administrá-los. E às vezes são fábricas, são fazendas, são estruturas empresariais, casas, terrenos, automóveis, que são dados ao imã, e existe essa fundação, então, que faz um trabalho social. É isso que quer dizer, utiliza esses recursos para fazer um trabalho social importantíssimo, criando escolas. Nós visitamos lá no Irã, por exemplo, faculdades, universidades, instituições de ensino que orientam o jovem, por exemplo, na arte da tapeçaria e como criar uma empresa para viver daquilo. Então, ensina empreendedorismo graças à generosidade do Imam Rida, alayhi salam, que a paz esteja com ele. Muito bem lembrado. Agradecemos a sua presença, Gamal, mais uma vez no nosso programa. Eu que agradeço. E a sua audiência também, telespectador, telespectadora, pedindo para que você, então, acesse a nossa página na internet, o www.ibpr.com.br. Você terá ali inúmeras informações sobre o Imam Rida, sobre todos os 12 imames, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, sobre o Alcorão Sagrado, um noticiário também com notícias do mundo islâmico, enfim, muito conhecimento para você. www.ibpr.com.br. Não deixe de acompanhar também as nossas páginas nas redes sociais. A Mesquita Imam Ali de Curitiba está no Facebook. Nós temos também a página do Grupo Escoteiro Brasileiro Árabe de Curitiba, o GEBAC, também lá com as suas atividades. Faça a consulta na página. E você não precisa ser muçulmano, descendente de árabe, que quer colocar o seu filho na atividade escoteira, faça a inscrição então no GEBAC. Estamos convidando você para que esteja conosco no próximo programa, se Deus quiser. Aguardamos a sua audiência e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que abençoe a sua semana,
que abençoe o seu dia e até o próximo programa, se Deus quiser. Assalamu alaikum, que a paz esteja convosco. صلوات على محمد